Olá, estudantes, tudo bom com vocês? Estamos aqui para gravar uma aulinha um pouco diferente hoje. Vamos gravar uma aula que não vai falar bem de física, vai ser uma aula um pouco mais voltada à química. É uma videoaula mais direcionada para os estudantes do nono ano. Então, vamos falar um pouco hoje sobre transformações químicas, mas uma parte específica das transformações químicas, que são o balanceamento de equações químicas. Se você está assistindo essa videoaula, é porque provavelmente você já estudou com o seu professor a lei de conservação das massas e a lei das proporções constantes. Então você já sabe que numa reação química existem dois grupos de substâncias, de elementos que são importantes. Você tem os reagentes, tá? E você vai ter os produtos. Estou colocando no plural, mas pode ser o reagente formando produtos, por exemplo, numa hidrólise, ou pode ser os reagentes formando o produto, tá? Por exemplo, na combustão, vamos dar o exemplo inverso da hidrólise, a combustão do hidrogênio, tá? Mas o que é importante você observar que sempre vão existir esses dois grupos. Do lado esquerdo, os reagentes, do lado direito, os produtos, tá? E o que você sabe? Já que a massa dos reagentes vai ter o mesmo valor da massa dos produtos, porque nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Muitas vezes a equação química que representa essa reação, ela não está balanceada, ou seja, as proporções ou o número de átomos, por exemplo, que está descrito nos reagentes não está igual ao que está descrito nos produtos. Então cabe a você, estudante, balancear essa equação. E é isso que a gente vai ver agora no próximo slide, ou na próxima página, vamos dizer assim, desta videoaula. Para nós fazermos o balanceamento da equação química, nós vamos usar um método que é chamado método das tentativas, tá? Como eu falei anteriormente, essa videoaula é uma videoaula voltada mais ao público do nono ano. Provavelmente no ensino médio você vai aprender outros métodos, mas para o nono ano é suficiente o método das tentativas, tá bom? Para isso a gente vai usar um simulador. Num primeiro momento, para a gente simular algumas situações, alguma coisa mais gráfica, e depois nós vamos fazer um exercício de exemplo, tá bom? De balanceamento de equações químicas, tudo bem? Então nós vamos usar aqui o simulador da University of Colorado, tá? Que é bem interessante, que é bem bacana, e eu vou deixar o link desse simulador na descrição desse vídeo para vocês depois treinarem, ou se vocês quiserem também, lá nesse simulador tem um jogo para você treinar o balanceamento de equações, tá bom? Então, vamos à simulação. Então, vamos lá. Estamos aqui no ambiente de simulação, tá? Então, na hora que eu deixar, você clicar lá no link, vai aparecer essa imagem, ou vai aparecer para você carregar nesse simulador, é só apertar no play, tá? Não vai fazer download nenhum para sua máquina. Balanceamento de equações, você escolhe introdução, ou pode escolher jogo, tá? Eu vou colocar na introdução, porque é o que a gente vai trabalhar no momento, tá? Eu já escolhi a ferramenta que eu quero trabalhar. Provavelmente na hora que você abre a primeira vez vai aparecer aqui ferramenta nenhuma. Eu escolhi trabalhar com a balança. Balanceamento, balança, tá? Então a gente vai trabalhar com a balança para o elemento nitrogênio, as quantidades do elemento nitrogênio, e a balança para as quantidades do elemento hidrogênio. Por quê? Porque já está pré-selecionada aqui a síntese da amônia, tá? Então a amônia tem nitrogênio e nitrogênio e hidrogênio, oxigênio, né? Então vamos lá. Normalmente quando você pega uma equação química que está desbalanceada, ela tem assim, ó, os elementos já desse jeito aqui, ó. Então, com índice 1, tá bom? Lá no teu balanceamento, a gente vai ver no exemplo depois, o índice 1 normalmente não é colocado. Então, quando não tem nada na frente
da molécula, tá? No caso do N2, do gás nitrogênio, quando não tem nada, a gente representa pelo número 1, tá? Então veja, com o número 1 na frente de todo mundo, eu vou ter 2 átomos de nitrogênio, tá aqui, ó, do lado dos reagentes, 2 átomos de nitrogênio. E do lado dos reagentes ainda, eu vou ter 2 átomos de hidrogênio, tá aqui, ó, na balança do hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio. Do lado do produto, eu vou ter uma bolinha azul aqui, ó, roxa, sei lá que cor que tá aparecendo aí pra vocês. Pra mim é azul, vamos tratar de azul escuro, vai. É uma bolinha só, um átomo de nitrogênio, por isso que aqui tem 1 na minha balança, e 3 átomos de hidrogênio, por isso que tem 3 aqui na minha balança. Ou seja, a minha equação está desbalanceada. Vamos balancear. Eu gosto de começar pelo elemento que está em maior quantidade na minha reação. Não importa se está no reagente ou se está no produto. Lembrando que nós estamos usando aqui o método das tentativas. Então aqui, ó, o elemento com maior quantidade é o meu hidrogênio. Eu tenho 3 no produto e 2 nos reagentes. Então o que eu vou fazer? A quantidade, esse valor que tem aqui no produto 3, eu vou colocar para multiplicar lá no meu reagente. Então ficaram 3 moléculas de hidrogênio. Então 3 vezes 2, eu tenho 6 hidrogênios no meu reagente. E esse número 2, que está acompanhando aqui, ó, que está indicando que são 2 hidrogênios, 2 bolinhas juntas aqui, ó, 2 átomos de hidrogênio para formar a molécula de gás hidrogênio, esse número 2 eu vou colocar para multiplicar a minha molécula de amônia, toda a amônia. Então, opa, já balanceou, automático, dessa vez foi fácil. Então, na hora que eu coloco esse 2 aqui, veja o que acontece. Ficam 6 hidrogênios no reagente, porque é 3 vezes 2. 6 hidrogênios no produto, porque fica 2 vezes 3. Esse 3 é só para o hidrogênio. Repara aqui no desenho dos meus produtos, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 moléculas de amônia. Cada molécula de amônia tem 3 hidrogênios. Então, 2 vezes 3, 6. Lá no meu produto, vai aparecer uma molécula de gás nitrogênio. Por isso, 2 átomos de nitrogênio. Aqui, entre o nitrogênio e o hidrogênio, não tem nada. Quando não tem nada, é 1. Não é 0, hein? Não vai confundir com soma. É multiplicação. Então, quando não tem nada, é 1. Diga comigo. Quando não tem nada, é... Isso, você falou muito bem. 1, muito bem. Então, 2 vezes 1, 2. Por isso que aparecem 2 átomos de nitrogênio aqui, ó. Cada um numa molécula de amônia. Vamos para o próximo exemplo. Eu vou escolher a hidrólise. A hidrólise é uma reação mais comum. Provavelmente deve ter sido o primeiro ou o segundo exemplo que você viu na aula de transformações químicas. Eu vou colocar de novo aqui, ó, quantidades 1 para todo mundo, tá? Então, começando, então aqui, ó, uma molécula de água produz uma molécula de gás hidrogênio mais uma molécula de gás oxigênio. Minha equação está balanceada? Para o hidrogênio está. Desse lado eu tenho 2, que são é o lado dos reagentes, ó. É o lado dos reagentes, eu tenho 2. E deste lado, que é o lado dos produtos, eu também tenho 2, tá aqui. Mas para o oxigênio está balanceado? Não. Então nós vamos começar o nosso balanceamento aqui por onde está desbalanceado. Fazer o quê? Vamos começar pelo oxigênio. Aqui eu tenho 2. Do lado dos produtos eu tenho 2. Do lado dos reagentes eu tenho 1. Então essa quantidade que eu já tenho do lado dos produtos, eu vou colocar para multiplicar do lado dos reagentes. 2. Muito bem. E aqui era 1 e agora continua 1. Bom,
Ah, professor, mas eu balanceei o oxigênio e desbalanceei o hidrogênio. Então vamos balancear. Eu tenho 4 hidrogênios para 2 hidrogênios nos produtos. Bom, como 4 é múltiplo de 2, tá fácil. Aqui na molécula de gás hidrogênio, eu vou multiplicar por quanto? Por 2. Porque que número multiplicado por 2 dá 4? 2, muito bem. Coloca 2. Eba, carinha feliz. Balanceei a minha equação. Então a minha equação são 2H2O formando 2H2 mais 1O2. Sempre lembrando que esse 1 eu não preciso colocar na minha reação química. Tá bom? Equação balanceada. Vamos para o último exemplo, que é a queima do metano. Professor, o que é metano? Essa molécula aqui, ó, o CH4. Tá? Queima, toda vez que você ouvir falar em queima, vai aparecer na equação química, tá? O gás oxigênio. Lembre-se, não existe queima sem gás oxigênio. Faz parte do que antigamente era chamado de triângulo do fogo. Sempre que eu tenho fogo, um dos lados do meu triângulo do fogo é o oxigênio. Então, só existe fogo, só existe combustão na presença do gás oxigênio. E agora eu tenho 3 balanças. Por que eu tenho 3 balanças? Porque eu tenho 3 elementos. Eu tenho esse C, que é o carbono. Eu tenho o H, que é o hidrogênio, nós já vimos nas outras reações. Eu tenho o O, que é o oxigênio. Tá? Vamos colocar um para todo mundo para a gente começar o nosso balanceamento. Está quase tudo desbalanceado aí, só o carbono que ficou balanceado. Bom, como eu já falei para vocês, método das tentativas, eu vou começar pelo elemento que está em maior quantidade, que é o nosso hidrogênio. Lá nos reagentes eu tenho 4 átomos de hidrogênio, tá aqui ó, 1 vezes 4. E lá nos produtos eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 1 vezes 2 aqui na água. Olhando graficamente, desse lado eu tenho 1, 2, 3, 4 bolinhas brancas que representam o hidrogênio. Desse lado eu tenho 2. Então vamos lá. Que número multiplicado por 2 dá 4? 2, professor. Então vamos colocar 2 aqui. Opa, balanceado o carbono. Opa, balanceado o hidrogênio. O que está desbalanceado? O oxigênio. Bom, do lado dos produtos eu tenho 4, ó, bolinhas vermelhas. 1, 2, 3, 4. E desse lado eu só tenho 2. Bom, que número multiplicado por 2 vai dar 4? 2, professor Luiz! Ótimo! Coloca um 2 aqui. Eba! Nossa equação está balanceada. Esse eba ficou, né? Ficou meio mal. Mas tudo bem. Bem ensino fundamental 1. Mas tudo bem. Então, a nossa equação está balanceada. As quantidades dos átomos que tem nos reagentes está igual à quantidade de átomos que eu tenho no meu produto. Então, veja, aqui eu tenho uma bolinha cinza, que é o átomo de carbono, representando o átomo de carbono. Aqui eu também só tenho uma. Hidrogênio aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. E átomos de oxigênio, que são o vermelho. 1, 2, 3, 4. E desse lado, 1, 2, 3, 4. Vamos então para um exercício exemplo para a gente continuar os nossos estudos sobre balanceamento de equações químicas. Então, continuando os estudos do balanceamento de equações químicas, vamos fazer um exercício de exemplo. O cloreto de alumínio, e aqui, ó, ai professora, eu não sei o que é cloreto de alumínio, tá aqui, ó. O que é o cloreto de alumínio? É um sal utilizado comercialmente em um processo industrial relacionado ao petróleo. Alumínio, tá aqui o símbolo do alumínio, né? Quem é o alumínio? E o gás cloro, tá aqui quem é o gás cloro. São utilizados para a obtenção do cloreto de alumínio. Então, quando ele fala que o alumínio e o gás cloro são utilizados na obtenção do cloreto de alumínio, ele já está falando que alumínio e gás cloro, que estão aqui já, são os nossos reagentes. E que o cloreto de alumínio
é o nosso produto, tá bom? Então eu tenho os reagentes, alumínio e gás cloro, e o produto, cloreto de alumínio. Conforme a reação. Se você observar a nossa reação, lembrando que quando não tem aqui nenhum número na frente, é o número 1, tá? Então eu tenho um alumínio, 1 vezes 2, né? Lembrando que quando não tem nenhum número na frente é 1, eu vou colocar 1 aqui só para representar para a gente. Então eu tenho um alumínio, 1 vezes 2, eu tenho 2 cloros. É nos produtos, no produto, eu tenho o cloreto de alumínio. Se eu colocar o número 1 aqui na frente, vou até mudar de cor, tá? Ó, número 1, 1 vezes 1 alumínio, né? Aqui quando não tem nada também é 1. 1 vezes 1 eu tenho 1 alumínio, então as quantidades de alumínio estão certas. Só que eu tenho 1 vezes 3 cloro, então eu tenho 3 cloros, e aqui desse lado eu só tenho 2. Então a minha equação está desbalanceada. O que pede o exercício? Uma equação balanceada. Vamos reescrever a equação aqui. Então, alumínio, esse S entre parênteses é alumínio sólido, mais o nosso gás cloro, tem 2 átomos de cloro, esse G entre parênteses é de gás, produzindo cloreto de alumínio, de novo um Szinho entre parênteses, que significa sólido. Bom, vamos balancear a equação. Bom, eu gosto de começar, já falei, eu gosto de começar o método das tentativas pelo elemento que tem maior quantidade, tá? Então, existem 2 cloros desse lado e existem 3 cloros do outro lado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 3, colocar aqui na frente do cloro, e vou pegar esse 2 e colocar aqui na frente do cloreto de alumínio. Então, agora eu tenho 3 vezes 2, 6 cloros. Marcar as quantidades, você não precisa fazer isso na hora do exercício, isso aqui é só para a gente sistematizar, tá? E eu tenho 2 vezes 3, deste lado eu também tenho 6 cloros. Minha balança, o meu balanceamento está, equilibrado, tá bom? Professor, mas agora eu tenho 2 alumínios desse lado, então agora eu vou colocar um 2 aqui. Então deste lado agora passo a ter 2 alumínios e desse lado também passo a ter 2. Opa! 2 alumínios. A minha balança da quantidade de alumínio está equilibrada. Então, do lado dos reagentes eu tenho 2 alumínios, do lado do produto eu tenho 2 alumínios. E a minha balança de cloro também está equilibrada. Então, eu tenho 6 cloros de um lado e 6 cloros do outro lado. Pronto, balanceei a minha equação. Então, a minha equação química balanceada é 2 alumínios mais 3 gás cloro produzem 2 cloretos de alumínio, tá bom? Então, está balanceada a nossa equação. Espero que tenha sido produtiva para você essa videoaula, tá bom? E a gente se encontra no próximo momento ou na próxima videoaula, seja de Química para o 9º ano ou seja de Física para o 9º ano ou ensino médio. Um beijo para vocês.